O canal 38.1 está no ar. Sintonize agora mesmo na RND TV e assista a 18 horas do conteúdo produzido pelos maiores sites de notícias do Amazonas, direto na sua telona. Esteja sempre ligado para não perder as notícias mais quentes e importantes do site imediato. Você já sabe, a qualquer momento iremos interromper a programação para mostrar ao vivo e em detalhes o que está acontecendo de importante no momento. Aqui na RND TV, você não precisa esperar para saber das coisas. É tudo em tempo real. O site O Poder vai percorrer os 3 poderes em busca das principais decisões que afetam diretamente a sua vida. De hora em hora, o Boletim Notas do O Poder vai explicar melhor aquelas notícias políticas mais complicadas. Às sextas-feiras, 2h, você vai ter o Podercast. Vamos trazer entrevistas exclusivas e polêmicas com os principais nomes do mundo político. E no sábado, às 9h, você assiste ao Conversa Política. Apresentado por Álvaro Corado, vai trazer os principais nomes da política da região para debater sobre temas relevantes. Aqui na RND TV, todo dia é dia de dar voz à comunidade, com o imediato e o povo. Então, te espero aqui de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com a tua presença, hein? Pelo amor do Perequetê. E quando chegar a tarde, fique atento à sirene. Quando tocar, é hora do Nacional 190. Vamos mostrar tudo com análise dos especialistas em segurança pública. Os principais casos do Amazonas do Brasil você confere no Nacional 90, de segunda a sexta-feira, a partir de 4h. Uma semana inteirinha de estreias no mais novo canal de TV aberta de Manaus. E muito mais vem por aí. RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Olá para você que acompanha a programação da RND TV. Nenhum dos deputados federais do Amazonas vai participar dos grupos de trabalho que vão analisar o projeto de lei complementar 68 de 2024, importante para a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, formou 2 grupos com 7 parlamentares cada, com 60 dias para analisar o projeto, prazo que pode ser prorrogado. A ausência dos amazonenses é significativa, dado o impacto da Zona Franca de Manaus na economia local. Apesar dos esforços dos deputados do Amazonas para integrar esses grupos, não foram indicados pelas lideranças partidárias. A decisão foi oficializada no Diário Oficial da Câmara. Isso gera preocupação sobre a defesa dos interesses do Amazonas na reforma tributária, essencial para a região. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com em nossas redes sociais. Até mais! Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Bem-vindo ao Conversa Política. Eu sou Álvaro Corado. Extrair, tratar e distribuir água potável em grandes cidades. Parece tarefa fácil, mas está bem distante disso. Ser responsável por garantir a água na torneira da casa de milhares de famílias, com certeza é um trabalho essencial em qualquer lugar do planeta. Mas nessa mesma medida, ele é também desafiador e muito complexo. Além da água, tem sempre o homem e a sua ação no meio ambiente. E cabe a quem cuida deste recurso natural garantir que ele seja sempre oferecido de forma potável. Um trabalho que, de certa forma, em algum momento,
se encontra com as questões de saúde pública. E é sobre isso que nós vamos conversar com o gerente de responsabilidade social da empresa Águas de Manaus, Semi Ferraz. Ele que é executivo da AEGEA Saneamento, empresa brasileira responsável pela distribuição e tratamento de água em várias capitais do país. Ele vai nos explicar um pouco mais como funciona, como o setor privado faz para equilibrar essa mistura entre cidadania, economia, sobrevivência humana e questões políticas. Extrair, tratar e distribuir água é uma tarefa simples? Não, não é muito simples. É uma tarefa com uma certa complexidade que às vezes a gente até não entende, né? Se a água é um bem público, está aí, mas está aí, um bem público da natureza, lá no rio. Então a gente bombear, tem uma estação de tratamento de água, fazer o tratamento, bombear, usar energia de novo e chegar na casa das pessoas, se abrir a torneira, tem essa certa complexidade, né? Pois é, porque uma das coisas que a gente ouvia, ou pelo menos, hoje a gente ouve menos, mas num passado não muito distante, a gente aqui no Amazonas ouvia muito isso, né? Como é que pode uma cidade cercada pelo rio, falta água, tem problema de abastecimento de água? Como é que é ouvir esse tipo de questionamento? Vocês atuam em outros lugares, né? Como é que fazer as pessoas compreenderem, né, que a água que está ali não necessariamente é a água que consegue? Existe um processo para chegar na casa. E essa abundância leva as pessoas a um comportamento cultural de desmanjar, de usar, às vezes de forma inadequada. A gente opera em várias cidades, por exemplo, no Nordeste, onde nós temos escassez hídrica. Falta disponibilidade de água. São Paulo, a capital de São Paulo, por exemplo, a água vem tem água de Minas Gerais indo para São Paulo para atender, ou de outros municípios, como o município de Campinas. Então, essa cidade onde tem uma escassez, o comportamento é outro. Aqui, por ter essa abundância, a gente acaba, às vezes, tratando mal a água. E a gente tem um programa de educação ambiental, inclusive para as crianças, voltado para as crianças, para a gente sensibilizar sobre a importância da água e o cuidar da água. Porque não é porque nós temos essa abundância toda que a gente pode tratar de forma inadequada e poluir e contaminar a nossa água, né? Vocês percebem isso nesses diferentes mercados? Esse perfil de público diferente em relação ao uso desse recurso? Sim, é nítido o comportamento do usuário, né, dos nossos clientes, nessas cidades. Por exemplo, coisas que vocês conseguem observar de costumes de áreas onde, por exemplo, tem muita escassez. Por exemplo, o consumo é bem menor. As pessoas fecham a torneira vazando, conserta a válvula hidra que quando começa a vazar, desperdiça, a água vaza direto. Então, há um consumo menor. Ou seja, independente do sistema em si, há uma cultura de olhar esse bem com um certo zelo, um certo cuidado. Um certo zelo porque ele é escasso, né? Falta. E aqui não? Aqui não, aqui essa abundância toda de água, nós estamos cercados de água, tem mais dificuldade. Com as crianças, quando a gente faz uma campanha de sensibilização, educação, a gente toca nas crianças, as crianças começam a ter um comportamento diferente. E qual é essa abordagem? O que vocês procuram mostrar? Essa abordagem a gente começa, nós temos a nossa sede, nós chamamos de Estação Fonte do Saber. São vários brinquedos lúdicos que as crianças têm acesso para fazer essa sensibilização. E a gente começa mostrando nós temos uma réplica do globo terrestre e a quantidade de água que nós temos disponível na Terra. Aí a gente começa a reduzir essa água. Vou tirar a água salgada, que é um processo muito caro. Aí a gente fica só água doce. Eu vou tirar as geleiras que são inacessíveis. Aí você chega na água acessível. E aí você mostra, nós temos essa quantidade de água aqui que chega a 1% do volume de água, em volume do planeta, e nós temos esse planeta todo para cuidar. Então aqui em Manaus nós temos abundância. Mas se a gente não usar bem, vai faltar, né? Ou vai gerar um custo a mais para a gente poder... Porque se a gente vai encarecer. Ser o custo de tratar a água e de fazer ela chegar até...
Então aí as crianças vão para uma bicicleta, onde elas pedalam e acende a luz, tem uma réplica do teatro. Então elas veem que tudo precisa de energia. Então é esforço nosso ali. Aí ela tem uma réplica do primeiro aqueduto, que é transporte de água dos romanos, antes do Império. Nós temos uma casinha do desperdício, que a gente mostra uma torneira pingando. Aí a gente contabiliza. Não está perdendo nada, mas no final do dia é 30 litros de água que foi. A válvula de descarga, as válvulas antigas usavam 30 litros de água. Hoje, com 6 litros, você consegue dar uma descarga. Então, se você compra o equipamento necessário, você acaba consumindo. Mas o cidadão que está nos assistindo hoje, se ele começasse, né, imaginar, mudar o comportamento dele em relação a isso, quando ele percebesse um vazamento, corresse para corrigir, não deixar passar um dia para gastar esses 30 litros, né, corresse, por exemplo, quando visse, e a gente vê isso muito aqui nas reportagens, romper um cano na frente da casa do cidadão, a água fica ali, às vezes o cidadão nem liga, né, para avisar. Às vezes ele liga, e aí nós temos um programa que a comunidade nos ajuda muito, que é o programa Afluentes. Hoje nós nos relacionamos com 1.300 lideranças comunitárias na cidade. E um dos pedidos que a gente faz para eles, e a contrapartida que eles nos atendem, é nos avisar o quanto antes do vazamento, que a gente corre o vazamento na rua. E a gente sensibiliza eles também. Isso é uma prioridade para vocês? É uma prioridade, porque isso é produto químico que nós perdemos, é energia gasta, né? E às vezes, e quando há um problema de mau uso na parte baixa, prejudica o abastecimento de quem mora na parte alta. Perfeito. Então é importante a gente, e é um desafio de todos nós, né? Assim, não dá para a gente, a concessionária tem o seu papel, mas o usuário que nos avisa, o uso consciente, nós temos palestras, as nossas assistentes sociais fazem palestra com a dona de casa explicando, às vezes você pode usar uma água da máquina de lavar, que já tem sabão, detergente, para lavar uma calçada, lavar um local onde às vezes precisa ser lavado. E não usar uma água limpinha, tratada com cloro, flúor, para lavar uma calçada. Então esses usos, e aí por isso que a cobrança ela acaba ajudando a regular esse uso consciente. O que eu queria dizer é exatamente isso. Imaginando que o cidadão mudasse esse comportamento, isso refletiria no valor do que ele paga pela água? Porque essa, querendo ou não, é uma coisa que o cidadão ele vai sempre refletir. Tudo bem, eu vou economizar aqui, vou reduzir, vou ser um cara mais consciente, mas a empresa lá, será que ela vai vamos dizer assim, repassar esse meu cuidado para o meu preço? Eu entendo que sim, porque nós temos uma agência reguladora que regula isso. Então, quando a gente trata a água, por exemplo, que daria para atender uma cidade de 4 milhões de habitantes, e a gente só tem 2 milhões e 100, esse custo é diluído para todos. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente consegue economizar, que aí eu derrubo meu custo de energia, derrubo nosso custo de produtos químicos e próprio pessoal, a gente acaba, e como a regulação ela é econômica também, ela não é regulação só da qualidade, ela analisa os nossos custos, com certeza pode refletir numa tarifa mais baixa. Certo. Agora, a empresa privada, né, a EGEA, ela já é, eu acho que se não é a segunda ou é a terceira empresa que assume a operação, a concessão, né, dessa operação de serviço de abastecimento de água aqui em Manaus. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a empresa, onde é que vocês estão, de onde vocês... É uma empresa brasileira? Sim, é importante, é uma empresa brasileira, nós são duas famílias do grupo, vem do grupo Equipave, da construção de estradas, eles detêm 70% do capital. 20% é um fundo soberano de Singapura, certo, e 10% é o grupo Itaúsa, que são donos. Nós entendemos, e é importante a gente refletir um pouco, que foi privatizado em 2000. Em 2000, né? Nós tínhamos uma situação muito ruim, o abastecimento, e até do tocante à qualidade da água, né? Aí ganhou a licitação um grupo francês. Isso. São um dos melhores operadores do mundo. Leonardo Lizou. Eu lembro. Aí eles operam até 2007, eles conseguem arrumar a qualidade da água, eles foram perfeitos, conseguiram ajustar. Nós tivemos água de qualidade a partir daquele momento, mas eles não conseguiram construir um bom relacionamento com a cidade.
E aí eles acabam resolvendo ir embora, aí tem o Grupo Solvi. Aí o Grupo Solvi assume, mas a seguir vem outro grupo junto, que é o Águas do Brasil, que são operadores. O Solvi vem de resíduos sólidos, eles não tinham experiência. Expertise, né? E não fizeram os investimentos necessários também. E aí, com isso, em 2018, nós fomos desafiados, foi ofertado para o nosso grupo, e nós aceitamos o desafio de apresentar uma proposta. Quer dizer, a gente queria, que era o nosso sonho, nós tínhamos já tentado, quando os franceses saíram, a gente já tinha o grupo, já estávamos operando no saneamento, a gente tinha interesse. E a gente queria vir fazer uma experiência aqui com outro olhar, com outras preocupações, né? Porque às vezes a gente vê o negócio acima de uma superficialidade, né? E não vê a realidade de Manaus, né? E aí nós fizemos vários diagnósticos, ouvimos as pessoas, fizemos diagnóstico social, ouvimos as comunidades, ouvimos as pessoas que estavam na ligação clandestina, o porquê estava, né? A gente tentou entender esse mercado e a gente partiu de um pressuposto que era o seguinte: a gente tem que chegar fazendo diferente. A gente vai ter que chegar primeiro olhando para os mais vulneráveis. Aí nós entramos com um programa grande de tarifa social para a gente adequar a capacidade de pagamento, porque todo mundo tem que pagar, mas tem que pagar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Aí nós fizemos, intensificamos a tarifa social, levamos redes nos becos, hip-hop e palafita. Nós tínhamos mais de 200 mil pessoas que moravam nessas regiões, que recebiam água de forma clandestina ou de uma cacimba de forma duvidosa da água. Nós fizemos o Vem com a Gente, com um programa de varredura, e nós passamos na casa de cada uma das pessoas. Nós fizemos até 2022. Vocês acham que esse trabalho de tarifa social, por exemplo, qual é o efeito dele? Assim, óbvio, né, que no meu entendimento mais econômico, isso é uma forma também de você, vamos dizer assim, botar na formalidade alguém que está no processo informal, né? Muitas vezes clandestino. Nós temos estudos que mostram que o usuário clandestino ele consome 3 vezes mais do que água do que o usuário regularizado. Então só aí já... E o usuário clandestino normalmente está na parte mais baixa da cidade. Aí a parte mais alta, que tem um poder aquisitivo maior, às vezes não recebia água. Ou seja, já tem uma questão, inclusive, aí do processo mesmo técnico. Técnico, né? Até de desequilíbrio do sistema. Desequilíbrio do sistema, tecnicamente. Uma torneira vazando intensificamente numa parte mais baixa prejudica a parte mais alta. Então isso aí... E aí quem estava na parte alta e tinha muita intermitência não queria pagar também. Sim. Então, a partir do momento que a gente regulariza, bota na tarifa social e faz, por exemplo, a água que chegava através dos clandestinos, usava material de péssima qualidade, acabava sendo contaminada e contaminava a nossa rede. Então, prejudicava a qualidade. Hoje, nós monitoramos aqui em Manaus mais de 30 mil amostras por mês, monitorando lá na ponta, na saída das estações, nos reservatórios. Então, tudo isso é importante para a gente ganhar confiabilidade, que às vezes as pessoas tinham água encanada, tratada, mas na hora de beber ele ia buscar de uma cacimba, do poço, que historicamente, culturalmente, aquela água sempre foi boa. Agora ela foi no passado, a partir do momento eu acho que isso é uma coisa que até hoje ainda persiste, né? A pessoa não bebe água da torneira aqui. Em outros países isso é comum, na verdade. Né? Você nem discute mais. Você nem discute isso. Aqui ela é confiável, ela pode ser bebida, mas culturalmente ainda não, mas é isso que eu queria dizer. Por mais que você, eu acho que por mais que você ateste isso, e eu vejo o esforço das empresas, né? Não só a AEGE, mas eu acho que a anterior, a Leonese, chegou a fazer isso também. Pode beber, bebam, que não tem problema. E as pessoas dizem, não vou beber não. Porque nós temos a garantia, assim, pode ter problema inclusive na casa das pessoas e não lavar reservatório. Mas nós temos a garantia, nós monitoramos essas 30 mil amostras que nós fazemos na cidade por mês, é para monitorar a chegada. E a chegada tem que ter um residual de cloro, e o cloro é o bactericida. Sim. É a garantia que a gente tem que a água... Isso hoje está... tranquilo? Está tranquilo, a gente monitora as pessoas. Quando dá qualquer problema, nós já descobrimos antes, que às vezes dá um vazamento. Sim, claro. E quando a denúncia, a gente corre para solucionar. E nós fazemos hoje, evasamos copinhos promocionais para estimular as pessoas a conhecer a nossa água e beber. Mas isso é interessante, porque até mesmo quem viaja para fora... Não se furta, não faz esse questionamento.
Ele vê as outras pessoas lá nos outros países bebendo da torneira, ele não questiona, ele vai lá e bebe também. Mas aqui cria Deus o livre, você oferecer um copo de água de uma torneira para alguém, ainda tem essa barreira cultural, realmente. A gente já verifica em restaurantes mais populares, tal, as pessoas ofertando e a gente vê as pessoas consumindo. Mas ele é um processo ainda. É um processo. Ser... Agora, voltando ainda um pouco sobre essa questão da tarifa social, que eu acho que é interessante. Hoje vocês atendem quantas pessoas? Qual é o público dessa tarifa social hoje no Amazonas, em Manaus, né? Hoje nós temos aproximadamente 560 mil usuários. 150 mil tem tarifa social. Então, de 550, 100 mil... 115 é na tarifa social Manaus, que é o desconto de 50%, até 15 mil litros de água, que dá uma conta média em torno de 50, 60 reais. Mas tem cliente que paga 25, que é a conta de 10 mil litros, 15 mil litros. E hoje no equilíbrio... E aí nós temos ainda a tarifa 10, porque nós identificamos uma parcela da população que estava com dificuldade de pagar, inclusive a tarifa social. Ou seja, na miséria. Na miséria. E para nós é importante que ele pague alguma coisa. Se ele não pagar, ele não cuida. Aí nós baixamos, através da agência reguladora, de um pleito, na revisão quinquenal, a gente... Mas essa é uma visão interessante, né? É uma visão social, porque você dá a oportunidade das pessoas entenderem que todo mundo tem direito a ter água em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma visão, vamos dizer assim... Você dá uma responsabilidade de também, responsabilidade, né? Porque, por mais que sejam só 10 reais, mas a pessoa se sente... na obrigação de ter que tirar esse dinheiro do bolso. Isso dá dignidade para essas pessoas. Nós fizemos uma pesquisa recente, junto com o Instituto Trata Brasil, a percepção das pessoas que moravam em Beco, Ripe-Rape, Alafita, tiveram... e passaram a ter o abastecimento regularizado, e passaram a pagar, né? E a satisfação é enorme, e uma das coisas que destaca é a questão da dignidade dele ter um comprovante de residência, que ele não tinha. Ele tinha, para matricular o filho na escola, ou para arrumar um emprego no distrito, ou seja, ele tinha que ir né? na delegacia, ele tinha que ir na delegacia de polícia, fazer a declaração de vida e residência. Então dá dignidade, as pessoas se sentem, e se sente compromissado. E aí ele cuida do vazamento que está tendo, porque ele está sendo medido também. A gente mede e paga pelo consumo medido. Então se ele consumir 10 mil litros, ele paga 10 mil litros. Se ele consumir 15 mil litros, ele paga 15 mil litros. Então a tarifa 10, hoje nós beneficiamos 28 mil famílias. Muito bom. Queria falar um pouco agora sobre a questão do efeito disso, porque o serviço de abastecimento de água talvez seja um dos serviços, entre tantos que existem, né, que mais a gente ouve, ou pelo menos ouvia, aí você vai me dizer se ainda houve reclamações, né, volumes de reclamações. A relação sempre foi muito conflituosa. Queria que você falasse isso com base em todos esses investimentos e tal. Há uma percepção da empresa de mudança nessa relação com a comunidade. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Olá para você que acompanha a programação da RND TV.
O governador Wilson Lima entregou R$ 814.340 para o setor primário de Maraã, beneficiando mais de 300 famílias. O investimento foi viabilizado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e fortalece a agricultura local através da mecanização, melhor escoamento e aumento da produção. Foram entregues lanchas, motores, motor de rapeta e outros implementos agrícolas, além de documentação e cadastros para produtores rurais. A Secretaria de Produção Rural também distribuiu 6 cartões do Programa de Aquisição de Alimentos, com limite de R$ 15 mil cada e 1 tonelada de alimentos ao CRAS de Maraã. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com em nossas redes sociais. Até mais! Pois é, qual é hoje o principal motivo de conflito com a comunidade? Porque você falou aí de investimento em tarifa social, tarifa 10, ou seja, é um esforço da empresa, antes de mais nada, em trazer a comunidade que era talvez a menos assistida do ponto de vista do abastecimento de água, né, vivia na clandestinidade, aquelas redes clandestinas de oferecimento de água, né, que tinha nos bairros, o cara ia lá, ele mesmo com a mão, não, vou mandar para tua casa aí, tirava um cano, botava no outro e tal, ele mesmo fazia um sistema de água. Então você vê um esforço de vocês muito grande aí para tentar organizar isso. Depois desse esforço, vocês já percebem uma relação melhor com a comunidade? Já é nítido essa melhoria nessa relação, até nos nossos indicadores de notícias negativas e notícias positivas ou notícias neutras. Então a gente mede isso e a gente já nota uma melhoria muito grande. E com os canais que nós criamos também, por exemplo, este relacionamento com as comunidades através do Afluentes com lideranças comunitárias, que nós criamos um canal direto, onde nós relacionamos com eles 24 horas por dia. Então, como é que é isso? Nós dividimos a cidade em 4 grandes regiões, região norte, leste, sul, centro-sul, oeste, centro-oeste. Nós temos um colaborador que nós chamamos de parceiro da região. Então ele faz todo o relacionamento, ele monitora esses grupos e relaciona com essas lideranças. E temos um suporte interno de pegar essas demandas, e aí a demanda é falta d'água, de vazamento na rua, asfalto mal feito, problema social, uma família que não está conseguindo pagar e precisa da tarifa social, e ele passa para nós. E nós internamente priorizamos esses atendimentos. Então, a partir do momento que a gente priorizamos, a gente faz mais cedo, diminui as perdas, porque aí, e conserta também, porque a rua lameada através de um vazamento também que gera um transtorno. Então a gente nota, e a intermitência diminuiu muito, nós tínhamos muitas intermitências. Intermitência que você fala é... Falta d'água, né? Falta d'água. Aí nós construímos 5 grandes reservatórios, isso deu uma confiabilidade maior para o nosso sistema. Contratamos e compramos equipamentos reservas, avançamos muito na melhoria operacional também, que repercute na melhoria do acesso à água para a casa das pessoas. Então isso diminuiu muito e fizemos expansões, né? Comunidade, e aí tanto é importante a gente ver que a água transforma a vida das pessoas. Coliseu é um processo de ocupação dos 5, 6 anos atrás. Eu, quando cheguei aqui, o Coliseu era pequenininho, 6 anos atrás. Hoje já são mais de 4 mil famílias morando no Coliseu. Nossa. Nós colocamos água, agora a prefeitura já está fazendo drenagem e asfalto. Então você vai lá, está mudando a cara do bairro, as pessoas. E aí a gente precisa da tarifa social também para adequar essa capacidade para as pessoas pagarem. Agora, vou fazer a mesma pergunta, mas tentando buscar uma outra percepção. Hoje, né, qual é o motivo de, vamos dizer assim, ainda de confronto, de atrito entre a empresa e a comunidade? Continua sendo falta d'água? Ou é algum outro tipo de problema que é diferente do que era antes? Porque antes era falta d'água, ou seja, a rede não chegava ou a rede não era suficiente. Os indicadores já mostram que, vamos dizer assim, os níveis de tensão com a comunidade são outros? Sim, diminuiu bastante, por exemplo, a falta d'água. Mas dizer que a falta d'água não existe porque nós dependemos de energia, do equipamento que quebra, por exemplo, então, mas hoje, na escala de 0 a 10, ela talvez não seja a primeira? Não seja maior. O que é a maior reclamação hoje? É conta alta.
Conta, exatamente isso. Por que é conta alta? Porque ele deu um vazamento e ele não reclama e tal. E aí, quando a próxima conta reflete aquele consumo que ele deixou vazando, uma torneira vazando, uma válvula hidra vazando, ou a caixa d'água transbordando, aí vem na conta. Aí ele vai reclamar e aí ele... E nós temos uma certa tolerância nesse sentido, que a gente entende que é um processo educativo, né, da gente... Então, a primeira conta, se ele comprovou para nós que ele consertou, a gente retifica essa conta. Volta a pagar pela média que ele pagava antes do vazamento. Vai para a história de consumo, né? De consumo. Então, a gente é tolerante nesse sentido, mas é um processo educativo, para as pessoas dê o vazamento, conserta o mais rápido possível, né? Não deixa vazando, porque aquela água que está sendo perdida está faltando na torneira de outras pessoas. Eu entendi que o preço, na verdade, é um reflexo do volume que é consumido na cidade. Sim. E aí você fez uma relação importante. Se eu tenho um sistema, eu produzo água para 2 milhões de pessoas, mas na verdade eu tenho que produzir para 4 milhões porque o pessoal não sabe economizar, é óbvio que esses 2 milhões vão ter que pagar por esse excedente que eu tenho que produzir, né? Correto. Né? Então eu preciso ajustar primeiro o consumo também, né? Essa pessoa também tem que consumir de forma responsável, né? Correto. Agora, o que eu queria falar um pouco também é sobre a questão do abastecimento em si. Você falou, olha, a gente não pode dizer que não tem problema de falta d'água, ok. Mas essa falta d'água é por falta de rede ou é por um problema, sei lá, técnico qualquer? Porque antes a gente tinha um problema de cobertura. Sim. A gente ainda tem esse problema de cobertura? Você falou 500 mil, né? Aqui em Manaus, 500 mil clientes. 550 mil, 60 mil. Na área consolidada da cidade, não falta rede. Mas a cidade, ela cresce de uma forma exponencial, né? O censo mostrou isso. É natural que a cidade também cresça. Então, essas áreas novas de crescimento ainda falta, mas mais de 98% já tem rede e acesso à água e a intermitência diminuiu bastante. Mas essa relação, pois é aí que eu queria, porque assim, é considerar que toda a cidade cresce. Mas a minha pergunta é, depois de tanto tempo, tanta expertise, né? Ainda não é possível fazer algo coordenado com o crescimento da cidade? Tipo, se eu vou avançar numa determinada direção aqui, será que a empresa já não pode ser acionada para ir junto comigo? Ou o problema é porque a gente continua sendo um crescimento desordenado, ou seja, resultado de invasão? O problema nosso são as invasões, as ocupações irregulares. Porque se a gente tivesse um planejamento, dizer, a cidade vai crescer agora aqui, a prefeitura vai autorizar um loteamento para essa região, e o loteador, inclusive pela lei, o loteador ele tem que fazer a infraestrutura. Nós temos que levar a água, mas a rede de água é responsabilidade pela lei do uso do solo, a lei nacional, da cidade, é de quem está loteando que está ganhando, né? Como aqui a maioria dos processos de expansão são ocupações irregulares, isso não ocorre. E aí nós temos um cuidado a seguir. Primeiro, eu não posso... ocupou aquela área, no dia seguinte eu chego com a rede. Eu posso estar estimulando esse processo de ocupação. E pode ser uma área, por exemplo, do distrito industrial, área de expansão do distrito, pode ser uma área privada. Exatamente. Então aí nós temos, quem faz esse controle para nós e nos libera para entrar nessas áreas é a prefeitura. Sim, e aí demora um pouco, a prefeitura também tem que analisar quem é o proprietário, se já está consolidado, se essa área pode ser ocupada, ou o próprio município pode desapropriá-la e tornar um loteamento social. Então, né? Hoje, a empresa cobre 100%, vamos dizer assim, de toda a infraestrutura que a cidade tem legalizada, né? Vamos dizer assim, né? Isso com água, né? Com água sim. E aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o tratamento de esgoto, que é uma responsabilidade também da concessionária. Por que hoje ainda a cidade de Manaus não consegue ter uma cobertura de esgoto simultaneamente ao abastecimento? Ou seja, eu tenho 100% de rede de abastecimento, mas tenho, 20% de rede de abastecimento, de tratamento de esgoto. Hoje nós estamos com quase 30% de cobertura de rede de esgoto. E temos quase 98% de rede de água. Por que essa diferença? Primeiro que o esgoto é mais complexo do que a água, porque o processo da água a gente coleta, trata, as pessoas usam,
e essa água é servida, é uma água que tem um sério de contaminantes, nós precisamos tratar e destinar de novo para voltar para os rios e igarapés. Então essa é uma obra em termos de rede muito mais cara. Construir uma rede de água, uma rede de esgoto, a água é mais cara. As estações, o processo operacional, ele é pulverizado, nós fizemos já, e a gente tinha um plano diretor de 25 anos atrás, que é a base da engenharia, da gente começar a pensar na obra, né? Que é fazer o plano diretor. Era um plano que previa grandes estações de tratamento de esgoto. Grandes estações, eu preciso de grandes áreas. Eu preciso fazer emissários, que é transportar de um ponto para outro. Normalmente é na Bagianos e Igarapés. Estão todos ocupados. Então teria um problema de desapropriação muito intenso. A gente não conseguiria executar essa obra. Aí nós fizemos a opção por trabalhar por microbacias. Nós fatiamos a cidade em quase 150 aproximadamente 150 microbacias, e a gente vai fazendo essas estações por esses pedaços, né, por microbacias. Para depois você ter o todo. Para você ter o todo fechado. Então nós fizemos essa revisão do plano, aprovamos da prefeitura, nós lançamos agora dia 23 de janeiro, o prefeito assinou o decreto aprovando o plano diretor, e nós lançamos o Trata Bem em Manaus, que é um programa de expansão. Nós temos que chegar, pelo nosso contrato, até 2030 com 80% de coleta e tratamento. Ou seja, nós temos que fazer a metade da cidade. Nós estamos com 30, vamos chegar a 80 até 2030. Pois é, essa é assim, o que você descreve para mim é um cenário pouco esperançoso, né? Porque a gente sempre tem a ideia de que a gente vai conseguir resolver essa questão. Mas tem várias perguntas sobre isso, mas eu queria começar perguntando o seguinte: isso é um problema de Manaus ou isso é um problema do Brasil, do ponto de vista de tratamento de esgoto? Quero dizer, vocês já estão em outros mercados aqui no Brasil. É a mesma realidade ou não? Isso é um negócio que você só está vendo aqui, é um problema pontual? É um problema do Brasil. Mas nós aqui na região norte estamos mais atrasados. Certo. Em relação a outros capitais? Outros capitais, né? Nós temos capitais hoje próximo de 100% de esgoto, próximo de 100%. Campo Grande mesmo, que nós operamos, lá já está com 90% de cobertura de esgoto. Olha aí. Aqui a gente pega Belém. Quanto? 6%, Porto Velho 3%. É mesmo? Então a gente é desafiador, assim, não é fácil. E uma das dificuldades é o processo de ocupação das cidades, que é a realidade das cidades da região norte, né? Quer dizer, a questão do tratamento não é nem o recurso para fazer o trabalho. O problema é que, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessas cidades, da forma como hoje elas existem, né, bairros, ocupações, etc., de certa forma inviabilizam projetos que seriam naturais de serem feitos, como você falou, né? Corredores, etc. Há 20 anos atrás, você poderia fazer loteamento sem esgoto, você podia fazer conjuntos habitacionais sem rede de esgoto, e lançava no Igarapé. Do programa Minha Casa Minha Vida para cá, todos os conjuntos novos aqui, por exemplo, em Manaus, tem rede de esgoto, e nós operamos. Na Viver Melhor, todos os cidadãos, todos os conjuntos, que é importante. Né? O desafio maior é a gente criar esse envolvimento da cidade antiga, né? Para trás, né? E sabendo que o transtorno que gera você implantar a rede na cidade pronta. Você tem que fechar o trânsito, às vezes você vai ficar um dia com o seu carro fora da garagem, lama, poeira, e se chover vira lama. Então, todo esse transtorno. Então, nós estamos fazendo um grande movimento na cidade, com as universidades, com o movimento social, da gente construir parcerias para a gente implantar. Por exemplo, nós estamos fazendo rede no Vieira Alves, nós chamamos a associação dos empresários do Vieira Alves para discutir o horário de obra, que é os moradores que é a obra durante o dia, o empresário que é a obra durante a noite. Olha, né? A confusão. Porque para não atrapalhar a venda dele. Então a gente tem que ir ouvindo e construindo esses relacionamentos para a gente poder fazer a obra andar. Mas ainda assim,
que ainda não ficou claro para mim. Já existe uma solução para Manaus nesse Existe. sentido? São essas microbacias? Essa é a solução que vocês chegaram? Essa é a solução, que nós entendemos que é possível de ser implantado. Se a gente pegar e pensar em continuar imaginando grandes estações, que do ponto de vista operacional até é melhor. Para vocês seria muito melhor, ter uma grande estação, joga tudo lá e mas tal. Construir isso, a gente entende que está inviabilizado. Nós precisamos ter essa alternativa, que foi a opção que nós tomamos pelas microbacias. Mas mesmo assim, a gente tem que criar um movimento com a comunidade. Então nós temos, por exemplo, um programa chamado Trata Bem Manaus, é um programa de expansão. Nós temos para educar as crianças, chamado Saúde Nota 10. A gente faz uma ação, quando a gente está chegando com a rede de esgoto, a gente faz uma ação nas escolas para a gente sensibilizar as crianças e as crianças nos ajudar a convencer o pai da importância do esgoto. Porque o esgoto, a obra em si, a gente pode fazer, mas se as pessoas não ligarem e não usar adequadamente, a rede não funciona. Né? E aí não chega no tratamento. Eu ouvi dizer, inclusive, que tem comunidades e bairros que ligam o esgoto no sistema de drenagem, né? Sim. Quer dizer, só para o pessoal entender, o sistema de drenagem é aquele que tira a água da chuva, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o sistema de tratamento de esgoto. Né? Você está colocando o esgoto num local onde vai só escoar a água da chuva, vai poluir. Vai poluir, contaminar. Igarapé, etc. Então tem muita gente que usa esse... Né? Outros faz fossa, mas a fossa contamina o lençol freático. Então nós temos um estudo do CPRM, junto com a ANA, que é a Agência Nacional de Água, que fala que o lençol freático no perímetro urbano de Manaus está todo contaminado. Então qualquer poço que você furar no freático, o alterra do chão não, o alterra do chão ele ainda está preservado, mas ele está mais profundo. Mas o lençol freático está todo contaminado. Olá para você que acompanha a programação da RNDTV. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, embargou a perfuração de um poço tubular em Parintins, no interior do estado, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, por falta de licença ambiental, resultando em multa de R$220 mil e apreensão de equipamentos. O prefeito Frank B. Garcia decretou situação de emergência no abastecimento de água devido à contaminação, permitindo ações sem licitação. O deputado estadual Sinésio Campos criticou a medida pela falta de transparência. A UGPE solicitou informações ao município, pois o programa Prosai Parintins, com investimento de R$484 milhões, visa resolver o problema da água contaminada. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com em nossas redes sociais. Até mais! Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Bom, ouvindo falar assim, a realidade é que a gente entende que a comunidade não tem consciência do que é o esgoto ainda, né? Assim, realmente há uma falta de informação sobre como compreender o esgoto. Quer dizer, você vê você falando, as pessoas não querem a instalação muitas das vezes do sistema de esgoto porque eles entendem que eles já têm o próprio. Mas na verdade eles estão jogando no sistema de drenagem. Coisas desse tipo, né? Cultura e educação, não é isso? Sim, as pessoas elas arrumam uma solução para os seus dejetos, né, junto com a água servida, e lança numa rede de drenagem que deveria ser só para água de chuva, e acaba contaminando os nossos igarapés e achando que já tem uma solução definitiva. Ou construindo a fossa e o sumidouro e contaminando o lençol freático. E às vezes tem um poço caseiro, um vizinho vai lá, fura um poço do lado e vai consumir água contaminada. Agora, nós temos realidades aqui que são bem regionais, né? Por exemplo, nós temos uma série de áreas que são construções como palafitas e temos também os flutuantes, né? Tem uma cidade flutuante na frente da cidade, coisas do tipo.
Como é que vocês têm tratado essa experiência? Porque isso com certeza deve ser uma experiência sui generis para a empresa, né? Sim. As palafitas, nós já temos uma solução. Quando nós chegamos, nós fizemos o nosso estudo e identificamos que a gente tinha quase 15% da população morava em beco, hip-hop ou palafita. A gente tinha que apresentar uma solução. Aí foi que fizemos as redes aéreas, a rede concretada nos cantos dos hip-hop. É mesmo? Nós temos a rede, tirou todas aquelas ligações clandestinas que ficavam dentro do hip-hop. Nós colocamos e atendemos, só em beco, palafita e hip-hop, nós atendemos mais de 60 mil famílias. Então hoje vocês já têm expertise de fazer sistema de distribuição de água em palafita. Que foi a experiência que o Rio, quando nós ganhamos a concessão do Rio, levamos a experiência, muita gente treinada em Manaus foi trabalhar no Rio. Mesmo, nós temos muito manauara trabalhando lá na operação do Rio de Janeiro. E aí nosso desafio é o esgoto. Aí, em 2020, o tratamento, isso. 2022 nós começamos a pesquisar, tentar entender o que tinha Brasil afora, consultamos o BID, nós vimos uma experiência na Colômbia, mas era processo, lá tem umas palafitas no Pacífico, mas um processo muito rudimentar, que transportava os dejetos, que não é realidade, não tinha operacionalidade, gente. Aí nós começamos a testar no Beco Nonato, aqui no bairro Cachoeirinha. E começamos cuidando de 192 famílias, fizemos uma rede, aí a chuva arrancou, aí vimos que tinham que ancorar essa rede no fundo, e fizemos a opção também de fazer o intradomiciliar, que a população carente não ia deixar o ponto, porque pelo regulamento de serviço, nós deixamos o ponto na calçada e cada um liga para dentro da sua casa. Não vai fazer. Né? Não vai. Nós fizemos o intradomiciliar, nós criamos um time especializado, e a gurizada entrava e motivada, nós fizemos e coletamos dessas 192, expandimos, hoje já chegamos a 100, em torno de 1.000 famílias, e encostamos na obra do Prosami ali na Parintins. Então demos funcionalidade dessa microbacia. Então hoje vocês têm um modelo de tratamento de esgoto específico para palafitas. Sim, hoje nós já desenvolvido por vocês. Desenvolvido por nós aqui, o nosso time, nossa equipe. Que interessante, aqui. Nós até escrevemos isso no prêmio da ANA, da Agência Nacional, ficamos entre os 3 melhores cases do Brasil. Com certeza é uma experiência. E vocês têm observado aí essa discussão em torno do uso de flutuantes no entorno da cidade? Eu não sei se isso é muito a área de vocês, mas assim, uma experiência de tratamento de esgoto, né? Porque, querendo ou não, há uma discussão, inclusive, na justiça, em torno de quem polui e quem não polui, né? Nós temos acompanhado, assim, nós não é a área de vocês. Não é a área nossa, mas a gente acha que é uma questão importante, primeiro, disciplinar a quantidade. Segundo, disciplinar o tratamento desse esgoto. Nós chegamos até, como negócio, chegamos a pensar em barco-pipa para a gente distribuir água potável nos flutuantes, talvez um coletor flutuante também para levar para uma estação, né? Mas aí a gente parte do princípio seguinte: o poder público tem que regular. Regular, primeiro quantos vão ficar, quantos vão precisar de algum serviço, e a gente pode, como nós somos uma empresa especializada nessa área, nós não podemos nos negar a estar oferecendo alguma solução e algum serviço. Né? Muito bem, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu sempre gosto de avançar um pouco no futuro, né? E eu queria começar primeiro falando de um tema que é recorrente, que é a escassez de água no mundo, se isso é uma realidade, do ponto de vista da perspectiva de futuro, isso é uma preocupação real, ou se isso é só teoria de conspiração, e se esse mercado, essa ideia de comprar e vender água, né, fulano, país tal, vai vir aqui pegar água para levar para lá porque ele não tem, se isso de fato é algo palpável, ou isso também é parte de teoria de conspiração? Para mim, assim, a escassez e as mudanças climáticas está provocando mudança de comportamento. Né? A seca que nós tivemos em 2023, a maior seca dos últimos 100 anos. Então, há um certo descontrole da natureza. Nós, os humanos, nós homens, assumimos
um comportamento exagerado e que está tendo reflexo. Acho que isso é uma realidade. E nós temos que pensar nisso e buscar alternativas. Por exemplo, nós mesmos aqui em Manaus, os ribeirinhos, as escolas rurais, nós tivemos problema de não ter água para beber, né? Nós, inclusive, apoiamos, distribuindo águas em galões, apoiamos, sai da nossa abrangência do nosso contrato, que é o perímetro urbano, mas por uma questão humanitária a gente... Ajudou. Então eu acho que a gente tem... E o Rio Negro, falar assim, imaginar que já ia faltar água na cidade de Manaus, o Negro baixando, não é realidade, mas ele gera um custo a mais. Por exemplo, nossas bombas, nossos bombeadores estão instalados num certo nível e se baixar mais ainda, a gente tem que baixar e mais consumo de energia, que acaba, e investimento. A gente tem que fazer obras para alterar as obras que funcionavam. Então há essa preocupação com escassez. Há essa preocupação. Né? Não, e sobre essa questão de mercado, dizer, o mundo pode entrar em guerra com o Brasil, com a Amazônia, para vir buscar. A água é muito caro o transporte. Então, isso quem vai ter água, na minha futurologia. Sim, claro. Quem vai ter água no futuro vai ter um diferencial maior de desenvolvimento. Né? Porque você tem água, um país que não tiver água, como é que ele implantou uma indústria que usa água como base? Né? Então, mas não está no radar essa coisa de comercializar água para outros países? Isso acho que é muito... futurologia, assim, muito... Agora vamos para a nossa realidade, para a gente encerrar a nossa entrevista. É mais um sentimento de esperança e futuro. O amazonense, o manauara, né, principalmente, que está nos assistindo e nos ouvindo, ele pode sonhar com uma cidade 100% com o tratamento de esgoto, 100% uma água potável bebendo na torneira. Eu sei que vocês já defendem que é possível hoje isso, mas culturalmente isso ajustado, a empresa vai investir nisso, né? Quer dizer, qual é a visão de futuro que vocês têm do trabalho que vocês vão fazendo na cidade de Manaus? Nós entendemos que sim, né? Eu acho que a gente tem um futuro muito melhor do que é o presente e o passado. A gente está caminhando nesse sentido. Assim, é desafiador, né? Mas, por outro lado, muito inspirador. E a população manauara sonha de ver seus igarapés limpos. A gente conversa com as pessoas acima de 40 anos, dão depoimentos de que eu tomava banho nesse igarapé, hoje não está. É comum, né? Então, há uma vontade. Nós, enquanto empresa, estamos nos preparando para isso e nosso nome é Águas de Manaus. Nós estamos estimulando e a gente tem uma série de programas para contratar os colaboradores que moram, que sonham com isso, que querem nos ajudar a construir esse novo momento. Então, eu acho que nós estamos bem articulados nesse sentido e eu acredito muito nisso. Eu já tenho mais de 60 anos, né? Mas com certeza 2030 eu vou estar aqui ainda vivenciando, quando chegar em 80%, que 80% é um indicador que sinaliza uma grande virada. Quando você chega nesse patamar, você já começa a dar vida aos igarapés, as pessoas começam a acreditar mais também, porque há um descrédito. Estamos em 30, né? Estamos em 30. É possível dizer que a comunidade, a sociedade vai poder acompanhar a evolução desses 30 para o 35, para o 40, para o 50, até chegar no 80? Com certeza, com certeza. Por que eu pergunto isso, tá? Porque nós vimos os contratos anteriores e todos tinham esse compromisso. Sim. E isso não foi cumprido, né? Certo, em certa medida. Não, assim, então, isso produz um certo descrédito. Exato, é isso que eu falo. Descrédito. E aí todo esse trabalho nosso de construir esse envolvimento, nós temos a agência reguladora, com o Ministério Público, todos esses atores que atuam nos contratos, nessas relações com nossos clientes, né? Isso nos ajuda a gente ir construindo essa massa crítica positiva de acreditar e não ir pela negação. Não vai dar certo, eu não acredito, não vai. Que a primeira reação das pessoas é negar. Quando assim, você cria uma argumentação, apresenta, faz num bairro, e começa a sentir a diferença e precisa desse envolvimento. Assim, a obra de infraestrutura, ela por si só, ela não resolve. Que a infraestrutura você faz, mas as pessoas têm que ligar, usar adequadamente, né? E aí nós temos um problema sério nos igarapés, que é do resíduo sólido, do lixo.
mas é um processo educativo também, da gente destinar, e é um bem de valor. Quantas coisas que tem valor que a gente joga no igarapé, por uma questão cultural, que eu acho que a gente, junto com a despoluição dos igarapés, com a água... É muito louco isso, né? Com você vê esgoto, o cara jogando geladeira. Geladeira. Então, é surreal isso, mas acontece. A gente tem que reconhecer que acontece. E por que eu acredito nisso? Nós temos experiência do mundo. Sim. Você pegar Londres, tinha um rio poluído, o rio principal, o Thames, parece. Paris também tinha um rio poluído. E foi recuperado. Agora, não é de hoje para amanhã. De hoje para amanhã, é um processo, né? Todo um processo. Perfeito. Bom, queria agradecer a sua disponibilidade. Nós estamos gravando essa entrevista no Dia Mundial da Água, não é isso? Hoje é dia. E exatamente para a gente debater esse tema tão importante, né? Queria agradecer a disponibilidade de vocês e da empresa também. Eu agradeço essa oportunidade, Álvaro, de poder estar conversando com seus ouvintes. Para nós é uma satisfação muito grande e a gente precisa dessa parceria com a imprensa. A imprensa nos ajuda a levar essa mensagem, a gente acreditar e com certeza mudar essa realidade e estar nos próximos dias da água comemorando com certeza resultados melhores, né? Mais avanços, com certeza a gente preparar esse mundo nosso para as gerações futuras melhor do que nós pegamos e com certeza cuidando desse planeta que nós precisamos cuidar. Vai ser uma preocupação da gente ter um planeta melhor para as nossas gerações futuras. Verdade. Obrigado, viu? Muito obrigado também. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente.